Na última vez que nós conversamos sobre esse assunto aqui, eu disse para você que nós precisamos sim ser discípulos que discipulam, gente que conhece e que, porque conhece Jesus, fala de Jesus também. Então, nós estamos partindo desse pressuposto já. Isso para nós é uma verdade já conversada. O Senhor Jesus disse para a gente, pode abrir sua Bíblia aí, por favor, se quiser, Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, abre sua Bíblia ou liga sua Bíblia, tanto faz, e vamos lembrar o que Jesus disse para nós, e que a gente só está repetindo isso, né? Que é nossa obrigação fazer discípulos, é nosso dever, tá? Então, a gente já parte dessa afirmação, não é uma opção, tá? É uma necessidade, é comum para um discípulo de Jesus fazer, ou tentar pelo menos fazer outro discípulo. Em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20. Vamos ler? Vamos lá, como tá aí? Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, esse texto aí, ele é suficiente para poder amarrar isso que a gente está falando. A gente tem que fazer discípulos, fazer seguidores. Na linguagem de hoje, aí, nessa versão, Deus deu todo o poder, e a gente vai, não porque, e é bom que fique claro isso, a gente não vai fazer esse serviço, a gente não vai se propor fazer esse serviço porque a gente é bom, porque a gente é bacana, porque a gente é muito competente, ou coisa do tipo. É porque Jesus tem todo o poder e a gente vai falar o nome dele, a gente vai anunciar o nome dele, então as coisas podem acontecer. Elas não podem acontecer porque eu tenho um poder, uma capacidade de argumentação muito grande. Não é porque eu e você temos o dom da oratória, e com ela a gente convence as pessoas do que a gente quiser. Tudo bem que se você tiver uma oratória, facilita a comunicação. Mas o que estamos falando é que vamos comunicar do poder de Deus, que é Jesus Cristo. Falar de Jesus para as pessoas é algo maravilhoso. E por causa de Jesus ser o que é, ter todo o poder que o Pai deu para ele, que a gente fala na expectativa de que alguma coisa possa acontecer. Não é uma expectativa na gente. Não é que eu vou falar bonito, vou fazer umas frases assim que não vai ter jeito. Vou passar um vídeo para ele primeiro de uma pessoa sofrendo, então ele vai ficar compadecido, já meio choroso, aproveita, deixa e fala de Jesus também, mostra o vídeo de Jesus sofrendo também na cruz. Olha, essas ferramentas, elas têm seu lugar, mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando do nome de Jesus que é capaz de fazer maravilhas. Portanto, vão a todos os povos, então não é um negócio que a gente faz só aqui em Vila Velha, e não faz só para esse grupo aqui que frequenta essa igreja, a gente tem que tentar ir para todo lugar. Façam que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se não tivesse o verso 20, o serviço ficaria mais fácil, mas ainda tem o verso 20 falando, e ensinando-os a obedecer. É por isso que a igreja insiste em ter momentos como esse, de estudo bíblico. Aí no domingo você volta aqui às 18 horas, e o que você tem de novo? Estudo bíblico. Aí a gente para às 7 horas, toma um café junto, batemos um papo, distraímos aí, bebemos água, vamos no banheiro. 7h30 a gente vem para cá de novo, tem o quê? Um culto. Mas o que é a ênfase do culto? A maior parte do culto é um estudo, é uma pregação. São formatos diferentes para poder a gente ensinar aquilo que Jesus falou, mas ainda é pouco ainda. Porque eu e você, todos nós fomos convocados para fazer isso. Não é só quem está na frente pregando, ou na frente da sala de aula, lecionando, ministrando, que foi chamado para fazer isso. Todos os discípulos são convocados a ensinar, a falar de Jesus, a ensinar tudo que Jesus fez para
e para todo mundo. Então, é isso que a gente é essa mentalidade que precisa invadir a nossa alma. A gente não pode, porque é o seguinte, tudo que a gente vai tratar daqui a algum tempo, aqui na igreja, as nossas divisões de trabalho, os nossos alvos de alcance, nosso desejo de termos grupos pequenos, só vai funcionar se você tiver na cabeça, claro, de que você também foi chamado para anunciar essa palavra que muda a vida das pessoas. Que você também foi convocado para ensinar outra pessoa a guardar aquilo que Jesus ensinou para você. Senão você não vai ver sentido num negócio desse. Ah, vamos reunir lá em casa. Para quê? Só para sujar minha casa? Para tirar meu conforto? Para atrapalhar aquele momento que eu tinha ali, porque eu ficava vendo o que eu quisesse na televisão, zapeando lá, assistindo qualquer coisa? Não. Eu vou separar um tempo do meu lar, ou indo ao lar de alguém, para ensinar, porque eu entendo que Jesus falou isso aqui para mim. Ele falou para mim, aí eu vou fazer isso aí, porque Ele é poderoso, que todo o poder de Deus está sobre Ele, está com Ele me chamou para isso, então eu posso fazer essas coisas. Por que eu vou pregar para alguém, independente do grupo pequeno, do grupo familiar, do célula, seja lá o nome que a gente der para isso? Por que eu vou tentar ganhar alguém com o argumento do Evangelho? No meu trabalho, onde eu estudo, onde eu frequento, por quê? Porque de fato eu fui chamado para isso. E essa palavra tem um poder de transformar a vida das pessoas, transformou a minha. Então, se eu fui chamado para isso, eu vou fazer. Então, nós não estamos aqui, é isso que eu quero tratar com você hoje, nós não estamos aqui querendo criar um grupo diferente de discípulos, sabe? Inventar um grupo diferente de discípulos. Ao contrário, o que a gente entende é que todos os discípulos sempre foram iguais. Nós somos iguais. Temos os mesmos deveres. Somos chamados para fazer coisas diferentes às vezes, mas o dever de anunciar o Evangelho de Cristo é para todos nós. Então não é uma questão de te colocar assim, com a mente, como é que fala? Com a consciência pesada. O pastor querendo botar a gente assim, ficar se sentindo culpa, né? Eu acho que a gente deveria ficar incomodado de fato por não estarmos fazendo do jeito que Jesus falou. A gente tem que se incomodar. Aliás, quando a gente quer honrar uma pessoa, a gente faz o quê? Obedece aquilo que ela fala. Segue os exemplos dela. Como é que todos nós fizemos até hoje para honrar nossos pais? Para demonstrar preço por eles? Obedecendo aquilo que ele fala. Seguindo as ordens dele. E de tal maneira a gente faz isso, e que nós somos adultos, isso é mais fácil da gente conversar, que quando a gente de fato acredita que o nosso pai nos deu um bom ensinamento, nossa mãe nos deu um bom ensinamento, a gente obedece até sem ela estar perto, sem ela saber, sem eles terem noção de que a gente está fazendo sim, corretamente, obedecendo a ordem deles. Por quê? Porque aquilo que eles ensinaram é certo, a gente faz de novo, a gente repete. Então, se aquilo que Jesus falou é verdadeiro para você, para mim, não tem um outro jeito da gente mostrar que a gente acredita nisso, que a gente respeita Jesus, de fato, se não for obedecendo o que ele fala. Está entendendo, meus irmãos? Estão compreendendo? Não tem outro jeito. Então nós aqui, e a maioria das igrejas aqui no Brasil, nós temos falhado nessa questão. A gente às vezes fala de Jesus para as pessoas, mas a gente não ensina elas a guardar, a gente não caminha com elas, a gente não gasta tempo, a gente não lê a Bíblia com elas, a gente não explica para elas o sermão, a gente, quando muito, traz na igreja, né? Aí traz na igreja, chega na igreja, a gente prega, a pessoa não entende, ela não está acostumada com esse linguajar aqui, às vezes ela não percebe nada, vai precisar de você fazer como é que falam, umas traduções aí, né? Fazer um ajuste para ela poder entender, captar o que está sendo falado. Né? Ainda mais se for numa época festiva, que a gente citar muita coisa do Antigo Testamento, o cordeiro, não sei o quê, aí ele não vai entender nada, não vai entender muita coisa nada, está acostumado com coelho, está acostumado com chocolate. Então precisa de mim e de você. Então, preste atenção nisso. Eu não quero criar em você uma consciência pesada, mas eu quero criar em você uma consciência de graça. Da graça de Deus, que é participar disso, viver nessa comunhão. Porque o viver de comunhão que a Bíblia ensina para a gente, meus irmãos, não tem nada a ver com a gente, por exemplo, esse mês, se tudo der certo, está na agenda da igreja, nós vamos ter um almoço aqui no final do mês, todos juntos aqui, isso é uma coisa boa. A gente vai chamar de almoço de comunhão, mas é mais do que isso. Nós poderíamos sair daqui daqui a pouco também e falar assim, poxa, 9 horas ainda, nada para fazer,
não estou com pressa, estou descansado, não trabalhei, feriado. Vamos todo mundo aí comer um pastel e tomar um caldo de cana numa pracinha dessa aí? R$ 1 o pastel e R$ 1 o caldo de cana, né? E tem a garantia de que seu intestino vai funcionar bem. Não é isso? Ainda tem essa validade ainda, né? Garantia de que você não vai ter prisão de ventre. Vamos todo mundo para a praça? Seria interessante, seria legal, seria. Seria um momento de comunhão? Seria, mas muito pequeno, perto do que o que representa de fato a comunhão. Comunhão é andar junto nas várias nuances que acontecem por causa do Evangelho. Não para comer junto, só. Comer junto a gente faz isso. Se for pensar em comer junto, ser uma coisa de comunhão, a gente come junto com um monte de gente no shopping e nem sabe quem está ali. Né? Vamos ali, todo mundo num determinado prestador de serviço ali, né? Compramos o mesmo hambúrguer, o mesmo refrigerante e estamos em comunhão. Não estamos em comunhão. Comunhão não é isso. Tá bom, meus irmãos? Então, eu quero que você tenha despertado, que te incomode, e que incomode você de tal jeito que você se mova para tentar resolver isso. É que Jesus nos chamou para comunicar o Evangelho dele. A gente precisa fazer isso. A gente não faz isso do jeito que deveria fazer ainda, mas isso não é nem para gerar uma categoria diferente de discípulo, que não existe, é porque todos nós somos chamados para isso. Então a ideia não é criar uma classe, um grupo apostólico. Não é um grupo apostólico, é um grupo de discípulos, pronto, de seguidores, iguais, que Jesus chamou a todos nós. E se isso te incomodar, que benção, mas a ideia, o alvo não é criar em você uma mente pesada, mas é uma mentalidade de graça, de que a gente vai, que essas coisas se manifestam na nossa comunhão. E essa comunhão nossa é arriscada. E para isso nós vamos ler alguns textos de Filipenses hoje, para a gente lembrar do porquê que é perigoso viver uma vida de comunhão verdadeira, tá bom? O texto que a gente vai ler agora, Filipenses, capítulo 1, verso 13 e 14. Filipenses, capítulo 1, verso 13 e 14. Depois a gente vai ler o 21 também. Tá bom? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Que aí vocês vão exercitando também, aí a leitura. Vamos lá, pois foi assim. Amém. Verso 21 agora. Pois para mim, morrer lucro. Mas você pensa bem a conversa de Paulo, hein? Olha, está falando de a comunhão, da vivência dele com os irmãos ali. Ele está preso. Quando ele escreve essa carta, ele está preso, provavelmente em Roma. E ele vai falar de morrer. É uma comunhão arriscada. Você está junto com Paulo num negócio desse, é um negócio arriscado. E a questão é, nós estamos dispostos a correr esse risco? Né? Porque se é para viver uma comunhão verdadeira, e que é mais do que comer uma coxinha juntos, a gente vai correr riscos de fato. A ilustração que eu achei maravilhosa para esse texto, eu ouvi um pastor dizendo, foi o seguinte: Paulo está preso por causa de falar que o imperador não é Deus, que Deus é Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, seu Filho Jesus, está preso por causa disso, e de repente, todo mundo que sinaliza que vai acreditar nesse negócio também, ganha uma coroa, um bônus, 13º? Não. O que acontecia naquela época, no primeiro século? Se um pregador está ali, está correndo risco e tal, de repente foi preso por causa dele servir a Cristo, falar que Cristo é Deus, é Senhor, não é o César. Quem abraçasse esse tipo de pensamento estava correndo o mesmo risco. Então, é como se, aí eu gostei da ilustração do pastor porque ela me favorece. Qual que é a ilustração que ele fez? Ele falou assim, é como se eu tivesse preso por causa de pregar o que eu prego. E alguém chegasse para você e falasse assim, você é daquela igreja? Daquele pastor? O que vocês iam responder? Hã? Não, gente, eu estava só visitando lá, seu policial, né? Nem sei quem que é esse cara direito. Aliás, escutei ele pregando, achei que ele era muito ignorante mesmo, negócio bravo, não precisa ser assim. Ele podia ser mais manso, né?
Mas não, os irmãos estavam ali dispostos a morrer. Por isso que, irmãos, uma das coisas interessantes do Evangelho, das cartas que Paulo escreve principalmente, é mostrar da vivência ali dos apóstolos, discípulos, depois da morte e ressurreição de Jesus, é que assim, se esse negócio não fosse muito verdade no coração deles, eles corriam disso. Mas essa comunhão era tão verdadeira e tão importante que eles estavam dispostos. Por isso que era uma comunhão arriscada. Eu chamo que é uma comunhão arriscada. Você ficar amigo de uma pessoa dessa, você ser próximo de alguém que foi preso por falar o que falou, a não ser que você acredite igual, você está correndo um risco tremendo. Estão compreendendo aqui o raciocínio? Sabe, é arriscado, mas é assim que é para viver o Evangelho. Nós precisamos acreditar que vale a pena de fato. E poder dizer com Paulo com a boca tranquila, olha, se eu estiver morrendo, agora é lucro. Ninguém quer morrer, meus irmãos. Eu sei que você não quer morrer, ninguém aqui está com vontade de morrer. Mas, se isso rolar, vamos pegar o conselho de Pedro na sua carta, né? Que seja, se a gente for para sofrer, que seja por fazer o bem. Que seja por fazer coisas boas, não por fazer aquilo que é errado. Seja por causa da justiça e não por ser um infrator. Quer ver? Essa comunhão também, além de arriscada, Paulo está ensinando para a gente aqui, que ela precisa ser perseverante. Eu acho interessante como que aparece aqui no texto bíblico, que fala que eles estavam caminhando com Paulo. A carta de Filipenses vale demais apenas você ler, são apenas 4 capítulos, você lê assim, tranquilo, quando você chegar em casa hoje, sem estresse. É fácil. E aí ele fala assim, vocês estão andando comigo, não é agora não, é desde sempre. Aliás, no primeiro momento, vocês foram aqueles que deram um pulo na frente, assim, para falar assim, estamos juntos, vamos caminhar junto. Então, é importante que essa nossa comunhão verdadeira em torno da palavra, do Evangelho, do anúncio do Evangelho, nós não estamos falando de comunhão de estar frequentando a igreja, gente. Estamos falando de estar em torno da verdade que muda o coração das pessoas. Essa comunhão, além de ser arriscada, ela deve ser perseverante. Você não pode ficar um dia está dentro, um dia está fora, um dia está dentro, um dia está fora, um dia está dentro, um dia está fora. Porque parece-me que algumas pessoas acham que crer em Jesus é como se você estivesse apostando na Bolsa de Valores. Vamos comprar agora Bova. É uma ação que está em queda, né? O país está meio confuso e tal. Compra agora. Bova 11. É que está melhor para comprar segundo os estudiosos aí da área. Né? Eu tenho alguns amigos que são, eu não sou. Né? Aí eles falam, eu repito. Compra a Bova 11. Segura. Se o Brasil quebrar, não passar, que eles estão falando também, né? Se não passar a reforma da Previdência, o Brasil bagunçar mais ainda e tal, o preço dela vai cair lá embaixo, você vai achar que perdeu, mas você espera que uma hora o Brasil se recupera, isso vai dar lucro. Mas se passar, ela valoriza mais rápido. E você vai ter... Mas, né, agora o pessoal que mexe com esse negócio de bolsa de valores é interessante, tem uma turma que faz trading, né, que compra e vende no mesmo dia. Então, assim, ele compra lá milhões de ações a 39 centavos. Ele coloca lá estipula o negócio. Quando ela tiver 37, ele vende, porque ela está caindo e ele não quer perder muito. Mas se ela for a 41, ele fala, tá bom, já vou vender, ganhei 2 centavos cada um. Como é um bolo grande, então parece que tem algumas pessoas, meus irmãos, não nós aqui, mas algumas pessoas, longe do nosso imaginário aqui, né, que tratam o Evangelho como se fosse uma jogada na Bolsa de Valores. Deixa eu ver, hoje está bom, hoje a igreja está bombando, então eu estou aqui dentro, estou junto. Está valorizando, meu passe está valorizando. Depois, por que cargas d'água? Porque ela é só uma apostadora, ela não é dona, ela não faz parte do negócio. Aí, daqui a pouco, ela acha que não tem um negócio que dá mais lucro, uma outra igreja dá mais lucro, um outro grupo. Nós não podemos tratar a nossa comunhão desse jeito, a gente precisa ser perseverante. Zelarmos uns pelos outros, cuidarmos uns dos outros, estarmos, sabe, junto com as pessoas, uns com os outros aqui, mesmo quando as coisas não dão muito certo. No caso de Paulo, foi preso. E já estava sendo, assim, chegando no final mesmo, a anúncio é que a pena de morte dele já estava prestes a ser executada. Mas estava ali, o pessoal estava ali, ó, junto. Como nós estamos aqui agora? Terceira coisa, que essa comunhão pode gerar em nós sofrimento. Vamos ler o capítulo 1, verso 7.
Nós estamos só em Filipenses, tá? Só para facilitar. Temos uma carta para poder tratar desses assuntos. Filipenses, capítulo 1, verso 7. Eu vou ler, depois eu vou ler o verso 29, tá bom? Vou ler para ser um pouquinho mais ligeiro. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso o que vocês estão fazendo agora que estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. O verso 29. Vamos ler todos juntos aí o verso 29? Pois Ele tem dado a vocês... A comunhão que o Evangelho proporciona para mim, para você, para nós em torno da palavra de Deus, não é uma coisa só teórica. E o privilégio não está apenas em ter este entendimento, porque não é, como eu disse, não é só uma coisa que gira no campo do pensamento, mas que não tem desdobramento nenhum na vida prática. Pelo contrário, a Bíblia fala que é um privilégio poder sofrer por causa do Evangelho. É um presente, é uma bênção poder sofrer por causa do Evangelho. Eu não sei, você vai tratar como um sofrimento, mas de repente isso, só o fato de você ter que anunciar para alguém a respeito de Jesus, seja para você um parto. E se isso te incomoda, te traz muita dificuldade, e você sofra com isso, não tem problema, é um privilégio sofrer por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho vale. A gente sofre por coisas tão tolas, né? Ficamos emburrados aí às vezes, chateados com coisas tão pequenas, tão menores, tão assim, passageiras. Mas é importante que a gente aprenda a sofrer, então, ou entenda que sofrer pelo Evangelho vale a pena. Amém, meus irmãos? Agora vamos ver que essa comunhão nossa também é uma comunhão que esvazia a gente. Assim, tira de nós qualquer arrogância. Vamos lá para o capítulo 3 agora, versos 7, 8 e 9. Aí eu vou deixar vocês lerem. Tá bom? Capítulo 3, versos 7, 8 e 9. Podem... Está vendo, meus irmãos? Não tem espaço, mas não tem 1 milímetro de espaço para orgulho, para sentimento de grandeza. Por isso que é muito estranho, assim, é fora do comum. Eu estou tentando achar um exemplo aqui para poder trazer para você, aqui, uma ilustração, né? Já ouvi falar assim, para falar de uma coisa impossível, tem uns ditos populares que é assim, tipo assim, ó, no dia que isso acontecer, galinha no acidente. Né? Galinha no acidente. Por quê? Porque galinha não tem dente. Pois é. Mas um crente arrogante, um cristão, um discípulo de Jesus que é arrogante, é como se fosse uma galinha com dente. É muito esquisito, não tem nada a ver, não está correto. O crente que bate no peito e se orgulha porque ele é muito crente, ele é muito não sei o quê, muito sabichão, ou por causa da doutrina, eu vejo isso acontecer às vezes, né? Graças a Deus o meio que eu ando não tem me dado esse desgosto, mas que fica arrogante por causa da história da igreja, por causa da doutrina da igreja. Claro, nós temos que ser felizes por isso, respeitar isso, aprender com a nossa história e tal, joia. Mas arrogante, orgulhoso, sabe? Nojento até. E eu desconfio que nós somos bastante nojentos, nós presbiterianos. Ontem eu descobri isso. Escutei uma irmã falando que falava que nunca ia casar com um presbiteriano. Mas acho que não deu muito certo não, porque né? Casou. Né, Denise?
é porque eu acho que a gente passa, de alguma maneira, uma certa arrogância. Claro que existe uma brincadeira em cima dessas coisas, de calvinismo, arminianismo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é muito estranho a gente ficar... Não, gente, quando a gente lê a palavra do Senhor, quando a gente se envolve com ela, quando a gente pretende anunciá-la, a gente tem que entender isso, que assim, olha, eu estou mexendo com o negócio mais valioso do mundo, que inclusive, qualquer coisa que eu precisar abandonar e deixar de lado, tá bom, porque vale menos mesmo, porque o Evangelho vale mais. Paulo está dizendo é isso. Olha, eu deixei tudo, as outras coisas, meus conhecimentos. Eu era um cara, assim, altamente, assim, Paulo poderia ser considerado um cara de pedigree. Estudou numa boa escola, falavam várias línguas, tinha uma entrada grande na religião da época, no judaísmo. E mesmo assim ele falou assim, quando eu descobri Cristo, tudo isso virou bobagem. Não fez mais sentido. É igual a história de um discípulo, numa palestra que eu estava ouvindo, que o cara é muito rico, né? E ele pegou e falou assim, leu na Bíblia, falou que Jesus falando que onde estiver o tesouro, estará também o coração. Aí perguntou para o pastor que estava discipulando ele, é desse jeito mesmo? Ele falou, então não quero ter mais essas coisas todas não. Não quero mais. Eu vou fazer isso aí, mas vou doar isso para as entidades. Ele virou um grande doador para trabalhos e tal. Ele falou assim, não preciso disso tudo para viver mesmo. Entendeu? Entendeu? A mensagem assim, falou o quê? Eu descobri um negócio maior. A Bíblia fala isso para a gente, não fala? As parábolas que Jesus contou, tem algumas bem interessantes. Uma delas é do rapaz que está cavucando lá um quintal e de repente ele acha um tesouro. Aí ele pega e guarda o tesouro lá, fecha a terra por cima dele e vai e vende tudo que tem para comprar aquele terreno. Para quê? Para ele poder ter direito a ser o proprietário daquele tesouro. E a Bíblia fala que esse tesouro está para ele, como assim está para nós o reino de Deus. O reino de Deus é valioso. Então, sabe, não tem espaço para a gente ficar soberbo, arrogante, não é o reino de Deus que é valioso. E qualquer coisa que a gente tem, sabedoria nossa, conhecimento, você deixa ali. Me identifico muito com a fala de John Newton, que já no final... John Newton, só para os irmãos lembrarem, ele foi um cara que trabalhou conduzindo navios de escravos, né? Pegando escravos lá na África e trazendo para a Inglaterra. Depois ele passou por um avivamento na alma e não quis mais fazer isso, dedicou sua vida ao Senhor. Escreveu hinos maravilhosos, alguns tem até no nosso cenário. E assim, chegou perto do final da vida dele, quando vinham muitas conversas, assim, assuntos teológicos e tal, a fala de John Newton era a seguinte, olha, eu não sei muito mais dessas coisas não, estou muito velho. A única coisa que eu sei é que eu sou um grande pecador e Jesus é o meu grande salvador. É isso que eu sei. E isso me basta. É saber que Jesus é suficiente. Sabe? E a gente não precisa ter medo de falar disso para ninguém, pelo contrário, precisamos ter coragem de que o poder está nessa verdade, não em nós. Por isso que não pode ter arrogância nenhuma em nós. Sabe, a gente se preparar, estudar, é necessário, faz parte do processo, mas a gente não pode, de forma alguma, ficar crendo que nós somos competentes. Nós, sabe, ficar agarrados isso não. Então essa comunhão nossa precisa também nos humilhar, de alguma maneira. Outra coisa, precisamos, nessa convivência, estarmos focados na fé verdadeira. Capítulo 1, verso 27 e 28. Vamos lá? Capítulo 1, verso 27 e 28. Vamos ler juntos. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos,
pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Olha só, Paulo está falando para a gente aqui, meus irmãos de Filipos, foco. Foco correto, mira na fé verdadeira, na fé que está no Evangelho, não na fé, qualquer fé, não é naquela fé do pensamento positivo, não é numa vontade sua, porque a sua vontade deve ser mais ou menos igual a minha, uma hora você está com muita vontade, outra hora você está com pouca vontade, outra hora você não está com vontade nenhuma. É estar firmado realmente no Evangelho que transforma, que muda, que trabalha o nosso coração, que nos incomoda e que incomoda as outras pessoas também, poder querer viver para Deus. Essa é a verdadeira comunhão, a comunhão que se baseia nessa fé focada ali. Só para a gente lembrar assim, o que é focar, né? Focar, você ter alvo. A gente precisa demais disso. Porque se você... Vamos imaginar na sua casa agora. Você chegou em casa daqui a pouco e, não sei lá, você resolveu tomar um chá. Não é café não, um chá. Tá bom? E você botou água lá para esquentar. Depois você vai fazer um chá do seu jeito aí. Mas se você não estiver prestando atenção naquilo ali, alguém manda um zap para você. E você senta ali de frente, fica olhando para a panela, está lá esquentando água, mas tudo bem. Aí na conversa ali no WhatsApp, de repente a pessoa fala assim, olha, eu queria ver tal coisa, tá, mas eu não estou achando. Não, mas eu tenho aqui em casa. Aí você vai lá olhar. Aí lá você senta no outro ponto da casa e fica por ali. Esquece do chá. O que pode acontecer aí? Água seca. Se deixar mais um tempo, a panela pode amolecer. Pode dar um problema, uma coisa. Mas eu só falei uma coisa simples para ninguém ficar assustado nem perder o sono. E assim, o que acontece? Nós precisamos de foco nas coisas. Nós vivemos numa época, principalmente hoje nós vivemos numa época que a distração é muito grande, que as opções ficam, sabe, toda hora pisca um negócio do nosso lado. O celular, que antes era um negócio grande e pesado, mas que tinha a função de falar, quase ninguém fala nele mais. E até aquilo que você está fazendo no celular, se você der bobeira, você começa a fazer uma coisa e não termina, porque aparece uma outra ali, que vem outra, que vem outra, que vem outra e acabou. Ou só eu que corro esse pecado aqui? Né? Abre um texto da Bíblia, pisca um negócio ali, eu vou lá olhar, acabou, deixou a Bíblia, vai lá. Vou lembrar daqui 15 minutos, meia hora, 2 horas, vou lembrar no outro dia, às vezes, que eu estava estudando aquele assunto ali. Então, foco. Aí eu penso que isso numa proporção pequena, agora na proporção maior e mais real que a que nós queremos aqui destacar, com respeito à igreja, nós também perdemos o foco. Nós fomos criados para anunciar o Evangelho de Jesus por todo o mundo. E a gente perde tempo com muita coisa. A gente para de fazer isso. A gente começa a fazer e para, começa a fazer e para, começa a fazer e para. E de repente, o chá não sai, não fica pronto nunca. Porque a gente foi atender uma outra demanda, que apareceu outra, que apareceu outra, que apareceu outra. Eu temo, o ano passado, quando nós estudamos aqui sobre um livro chamado Igreja Simples, isso ficou muito claro. Que a gente faz muita coisa, mas acaba não fazendo muita coisa. Porque o que a gente devia que está fazendo, mesmo a gente não está fazendo direito, porque a gente se distraiu, perdemos o foco, fomos olhando para os lados e acabamos por esquecer. Sim. Também, porque se a gente deixar de fazer o serviço, ele arruma jeito para fazer. Um exemplo ruim de falta de foco. O que é a falta de foco? Você já deve ter ouvido aí casos no noticiário, espero que nunca tenha acontecido perto de você, do pai e da mãe que chegou num determinado lugar, desceu do carro e andou. E quando foi ver, a criança estava lá no carro há 4 horas e faleceu lá dentro. O que é isso? Foco em outra coisa, e não naquela criança que estava ali. Eu estou dando esse exemplo porque eu sei que ele é chocante, né? Mas eu acredito que deveria ser assim também. A gente saiu para fazer alguma coisa e esquecemos para trás o que a gente deveria estar fazendo a vida inteira como igreja. A gente perdeu, a mente da gente se divagou em algum lugar
E a gente precisa voltar a isso. O propósito nosso com esses estudos é que a gente volte a pensar do jeito certo. Tá bom, meus irmãos? Uma outra questão aqui, a gente está chegando no final, fica tranquilo. Filipenses capítulo 2, verso 14, 15 e 16. Essa comunhão que nós temos em torno do Evangelho também nos faz olhar para o futuro com segurança, com tranquilidade. Filipenses 2, 14, 15 e 16. Vamos ler? Vamos lá? Façam tudo sem queixas, sem discussões. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Façam tudo sem queixas, nem... eu misturei aqui, né? A mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Bom, nós precisamos caminhar dessa maneira, sabe, meus irmãos? Lembrando que nós somos o luzeiro, nós somos aqueles que refletem a glória de Deus. Então, essa é a nossa postura. A gente tem que, se é para a gente se achar alguma coisa, é que a gente joga luz para a palavra de Jesus. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que anunciar Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver isso. Se é para a gente colocar algum estigma aí, é esse. A gente é um espelho da glória de Deus nesse mundo, para esse mundo. É para a gente fazer isso constantemente, sem nenhuma, sabe esse tempo de comunhão nosso em torno do Evangelho, essa maneira de viver essa comunhão, deve nos fazer olhar para o futuro também, caminhando, pisando, sabendo, eu estou aqui, eu estou levando o Evangelho comigo. Eu estou anunciando o Evangelho com a minha vida, com a minha palavra, com as minhas atitudes, com o meu jeito de ser. Então, é uma questão que eu e você precisamos repensar também. Nós temos garantida o cuidado de Deus com a gente no decorrer da vida. Nós não temos por que temer viver esse Evangelho constantemente. Uma última coisa que eu quero concluir aqui na minha conversa com vocês nessa noite sobre esse assunto. Hoje, como eu disse no início, aqui é uma identidade comum do cristão. Nós não estamos aqui levantando uma carteirinha de membro especial. Nós vamos lançar aqui um membro da Igreja Presbiteriana Itaparica especial, aquele que discipula as pessoas. Não. Nós estamos destacando aqui que isso é um dever, uma obrigação, um privilégio, uma bênção para todos nós aqui, para toda a igreja. Todos nós deveríamos fazer isso. Ou devemos fazer isso. Deveríamos, não, devemos fazer isso. Isso é um serviço para mim e para você. Então, a ideia, como eu disse no início, não é te trazer culpa para a consciência. Mas te incomodar, sim. Me incomodar? Claro. Não é fazer assim, uma consciência pesada. Não, é mostrar o contrário, que você tem uma consciência da graça de Deus, do privilégio que é viver o Evangelho, que é anunciar para as pessoas. Acreditar que isso de fato acontece. Porque é interessante, porque as coisas que a gente acredita, a gente não fica com elas só para nós. Aquilo que a gente gosta de fato, a gente tem uma vontade de falar. Então eu fico sempre me perguntando se eu estou falando, a paixão que eu demonstro para falar do Evangelho é condizente com o que o Evangelho é para mim. Você já viu como é que algumas pessoas, não nós aqui, algumas pessoas brigam por causa de time de futebol? A gente vê isso na televisão, né? Dão pancada no outro, quebra pau. Eles já saem de casa com um monte de coisa, assim, arma branca, né? Com uns pedaços de pau, de barra, de não sei o quê. Mas aí, pastor, esse é um negócio muito animalesco e tal. Nossa irmã que lembrou. E a política?
De 2 em 2 anos, aqui, normalmente 4 em 4 anos é que fica mais, que ferve mais um pouco, né? Nós ficamos apaixonados com aquilo, a gente acredita que aquele cidadão, aquela cidadã, aquele homem, aquela mulher, aquele partido, é suficiente para fazer, e a gente gasta tempo com aquilo. A gente gasta porque a gente acredita, que a gente quer convencer alguém, aí se alguém virar para você e falar assim, você está achando que você vai convencer alguém? Aí você vira e fala assim, não sei se eu vou convencer, mas o pessoal tem que saber o que eu penso. Porque é importante, porque você acredita que é bom. E o Evangelho? O Evangelho? O Evangelho não é importante? Você não quer que as pessoas saibam que você acredita no Evangelho, que você está junto com Cristo, na sua glória e no seu sofrimento? E o Evangelho? Temo eu que a gente não ame tanto o Evangelho assim como deveríamos. Temo eu, que ele está enganado. Sabe, Paulo estava dizendo para os irmãos lá naquela época que eles não serviam aquele reino, eles serviam um rei maior. Eles não serviam aquela situação, mas uma situação que os esperava no futuro. E por isso eles podiam viver sossegados. Por isso ele podia dizer para aqueles irmãos assim, se alegrem no Senhor. Outra vez eu quero dizer, ou seja, alegre mesmo. Se alegrem de fato no Senhor. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, talvez digo alegrai-vos. Porque é um negócio top, esse negócio do Evangelho. Salvação em Jesus Cristo é um negócio grande, magnífico, maior do que qualquer outra coisa. Então pode se alegrar nisso, se alegre nisso, se contente nisso, encontre prazer nisso. E como eu disse, como eu ilustrei, aquilo que a gente acredita, que a gente gosta, a gente não tem vergonha de publicar no Facebook, de vestir camisa. Não é verdade? Aquilo que a gente gosta, a gente não tem vergonha de mostrar para as outras pessoas. Só que isso é muito pequeno. Isso é nada. Por que não vamos ter a mesma, ou mesma nada, porque seria igualar para baixo? Nós temos que ter muito mais paixão, mais vontade de anunciar, de viver, de ter essa comunhão, que é arriscada de fato, que nos humilha, que nos coloca no lugar certo, que nos faz abrir mão de algumas coisas, porque elas de fato não são mais importantes, tão importantes assim, elas são superficiais, são secundárias. Essa comunhão em torno de Cristo, de sua palavra, do seu evangelho, da sua mensagem, que também nos aponta um caminho para ir, um futuro garantido. A gente precisa passar isso para as pessoas e lembrar que isso é um privilégio participar dessas questões. Eu espero, meus irmãos, que isso vá fazendo cada vez mais sentido para você, e quando chegarmos lá em dezembro, isso não sobre nenhuma dúvida no seu coração a respeito dessas coisas. Vamos orar. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, que te damos graças e te rendemos glória, Senhor. Glória pela tua palavra. Obrigado por essa carta que Paulo escreveu aos irmãos lá de Filipos. Muito obrigado. Essa carta é maravilhosa, Senhor. Quanta coisa a gente entende da vivência nossa aqui hoje, que os irmãos lá já viveram, e que a gente aprende com a vida deles, aprende com o erro deles também. Obrigado, Senhor, por ter preservado essa mensagem para o nosso coração nessa noite aqui. Eu espero que certamente o Senhor vai fazer algo especial no meu coração, dos meus irmãos, nessa noite e no decorrer dessa semana. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Está encerrado assim nosso momento de estudo.